Boa tarde, segundo ano. Aqui é a Tia Nara. Vamos iniciar a nossa aula de gramática. Peguem o livro, coloquem na página 154. Hoje nós vamos aprender masculino e feminino. Primeiro, nós vamos ler esse texto que tem aí logo abaixo. O título é Casamento. Na hora do casamento, lá está toda a família, o pai e a mãe do noivo, a mãe e o pai da noiva, os avós e as vovós, os titios e as titias, os padrinhos e as madrinhas, os amigos e as amigas, os sobrinhos e as sobrinhas. Mas bem na hora do sim, o noivo não apareceu, correu para dentro de casa e no quarto se escondeu. Então, logo abaixo, temos algumas palavrinhas que indicam masculino e outras que indicam feminino. Então, masculino, vamos assimilar que masculino, né? Claro, vai ser homem e feminino vai ser mulher, tá bom? O noivo, um amigo. Então, noivo, qual é o feminino de noivo? Noiva. E qual é o feminino de um amigo? Vai ser uma amiga. Então, vamos lá. Logo abaixo temos os substantivos podem ser masculinos e femininos. Sempre que um substantivo... sabemos que substantivos são coisas que dão nome, né? Por exemplo, carro, bola... Para você saber se a palavra bola é um substantivo feminino ou masculino, é bem fácil. Vamos aprender? Por exemplo, a palavra bola, a gente sabe que vai dizer o quê? A gente vai dizer que é um masculino, mas não é bem assim, tá bom? Não é porque a bola, a maioria dos meninos brincam de bola, que vai ser um masculino, né? Homem, não é, certo? A palavra bola... Se você vai dizer assim, a bola ou o bola. Então, a letrinha A, vamos lembrar que as palavras que vier a letrinha A, ou as, ou uma, ou umas, vai ser sempre feminino, tá bom? E as palavrinhas que vier antes, o, os, e umas, vai ser sempre masculino. Então, você já sabe, não é mesmo? Que as palavras, quando vier antes a letrinha A, as, uma e umas, vai ser sempre feminino. E quando for masculino, vai vir o os, e uns. Essa palavra que vai vir depois vai ser sempre masculino. Vamos ler logo essa parte que tem logo abaixo. Os substantivos podem ser masculino ou feminino. Se usarmos o ou antes do substantivo, ele vai ser masculino. O casamento. Então, casamento é uma palavra masculina, porque não vai ser a casamento, certo? O pai, os vovós, os titio, os sobrinho, o quarto, certo? Então, foi usado aí, antes do substantivo, né? Os, tá bom? Se usarmos a ou uma antes do substantivo, ele vai ser feminino. Por exemplo, a família, a mãe, as vovós, as titias, as sobrinhas, a hora. Então, a palavra hora é um feminino, porque não vai ser hora, entendeu? Nós vamos fazer a atividade da página 155 a 157, referente ao feminino e ao masculino, tá bom? Vamos só passar aqui bem rápido aqui a explicação das questões. Na primeira questão, você vai completar com as letrinhas O ou A. Lembrando que o O, antes de alguma palavra, ele vai ser sempre o quê? Masculino, a palavra que vem depois. E o A vai ser sempre feminino, a palavra que vem logo depois. Você vai só completar. Na A, esta é a
O escola onde estudo ou a escola onde estudo. Aí você vai colocar. Essa é bem fácil. Lembrando que todas as vezes que você iniciar uma pergunta, uma questão, logo abaixo temos um enunciadozinho para você entender melhor. Não esqueça de sempre estar lendo as questões para que você possa estar entendendo melhor, tá certo? Em muitos substantivos, para formar o feminino, trocamos apenas a letra O final pela letra A, certo? Por exemplo, noivo é uma palavra masculino. Noiva é uma palavra feminino. Amigo é masculino e amiga é feminino. Segunda questão. Você vai colocar de um lado os masculinos e do outro já tem, né, que é o feminino. Por exemplo, a titia vai ficar como? O titio. A moça, o moço. A prima, o primo. A pata vai ficar o quê? O pato, não é mesmo? Vamos lá. O feminino também pode ser formado pelo acréscimo do A no final da palavra. Por exemplo, o doutor fica, se for no feminino, vai ficar o quê? A doutora. Terceira, forme o feminino das palavras. Professor, qual é o masculino? O feminino, professora. Diretor, diretora. Nessa terceira questão, você só vai fazer o acréscimo da letrinha A no final, certo? Vamos para a página 156. Na 156, a gente tem logo acima um enunciadozinho da explicação. Não esqueça de sempre estar lendo, gente, é importante a leitura. Alguns substantivos têm formas bem diferentes para o masculino e para o feminino. Por exemplo, vejamos o exemplo. O homem, qual o feminino? A mulher. O bode, qual o feminino? A cabra. O cavalo, o feminino vai ser o quê? A égua. Aqui você vai colocar. Por exemplo, temos. Quarta questão, escreva a forma que está faltando. Temos de um lado masculino e do outro feminino. O rei, a rainha. Aí do outro temos a cadela, então vai ser o cão, tá faltando aqui. O pai, a mãe, o frade, a freira, a atriz, o ator, tá certo? Nem todos os substantivos, porém, têm formas masculina e feminina. Quando se refere às coisas, ele tem uma forma, sempre masculino ou sempre feminino. Por exemplos aí, temos o livro, não vai ser a livro, né? Então, a gente conhece aí o substantivo, que dá nome a um ser ou algum objeto, pelo A que vem antes, ou o O que vem, ou um, ou uma, certo? O livro, um carro. Então, essas são palavras masculinas, porque antes da palavra vem a letrinha O, e antes da outra palavra aí, que é um carro, vem a palavrinha um. Ao lado temos a porta e uma bola. Lembrando que as palavras que vêm antes, no caso a e uma, elas são substantivo feminino. No dicionário, as palavras são apresentadas no masculino. Olha aí, sempre no masculino. As palavras que estão lá no dicionário, elas são sempre apresentadas no masculino. Por isso, se você quiser saber o que significa jogadora, então você vai ter que procurar lá no dicionário jogador, certo? Então não vai ter palavras no feminino, vai ser sempre no masculino, tá bom? Vamos para a nossa próxima página, que é a página 157. O que é que você vai fazer? Na quinta questão, ele pede para você ler, né? São 2 capas de livro, onde tem. Leia os títulos dos livros. Então, o primeiro título é Se Essa Rua Fosse Minha. E a outra, Cadê Meu Travesseiro? Certo? Na A, você vai sublinhar com um traço o substantivo masculino. Na primeira, se essa rua fosse minha. Se não é um objeto, essa também não é, rua é um local, né? Fosse minha. Então, a palavra rua. A palavra rua é um feminino, certo? A rua. Então, você vai fazer o quê? Passar
sublinhar com 2 traços o feminino. As palavras que forem femininas são 2 traços. As palavras que for masculina, apenas 1 traço, certo? Então, no primeiro, você vai sublinhar com 2 traços a palavra rua. E no segundo livro, né, tem aí, cadê meu travesseiro? Cadê não é um objeto, meu também não é, mas travesseiro sim. Então, é o quê? É o travesseiro ou a travesseiro, tá bom? Então, vai ser o quê? Ó, então vai ser masculino. Então, masculino é só um traço. Vamos para a sexta. Complete a frase. Para saber o significado de faxineira, procura no dicionário a palavra o quê? Lembra que a tia falou que lá no dicionário vai estar sempre no masculino. Faxineira, no masculino vai ficar o quê? Faxineiro. Aí você vai escrever a palavra faxineiro. E na sétima questão, ele pede, né, para você seguir as orientações, as indicações e escrever o feminino da palavra príncipe. E depois você vai desenhar. Bem fácil. Vamos agora para a nossa página 158, que é uma atividade fácil que nós vamos fazer, tá bom? A gente vai utilizar a ortografia H e NH. Só lembrando que o H, quando ele vem no início, ele não tem som nenhum. Só se for o caso de palavras estrangeiras, certo? Como na palavra Hulk, que é H-U-C-K, então tem um som de R. Halloween também tem um som de R, o H, mas isso em palavras estrangeiras, tá bom? Mas sempre que o H vier no início, ele não vai ter som de H, ele vai ter som de alguma vogal que vem acompanhado com ele. E a letra H, ela também tem um som quando ela vem acompanhado da letrinha N, né? Que a gente vai estudar aqui, certo? Ora, né? Só uma expressão que você faz. E ora com H, temos 2 palavras em uma só, certo? Hora é quando você está fazendo hora, né? Para alguma coisa. E hora de relógio. Hora de dormir, hora de acordar, hora de comer, hora de tomar banho, hora de se vestir, hora de ver televisão, hora de brincar lá fora, hora de agora, hora de daqui a pouco, hora de toda hora, hora. Será que ninguém desconfia que eu não sou o relógio? Então, vamos lá. Quando o H vir antes das vogais, ele vai ter sempre o som de vogal, certo? Então, vamos ler aqui. Logo abaixo temos 2 quadrinhos. Um com H no início e o outro com NH. Então, vamos lá. Como a tia falou, o H não tem som no início. Então, ele tem que vir acompanhado das vogais. Então, vai ficar assim. A, E, I, O, U, certo? E lá ao lado, no quadrinho, a gente vai ver NH, a família do NH. Então, vai ser assim. Repitam comigo. Nha, nhé, nhi, nhó, nhu. E tem também o nhão, né? Que no final é NH, ó tio, certo? Vamos só ler essa partezinha de baixo. A letra H sozinha não representa som algum em língua portuguesa. Quando, porém, ela se junta com a letra N, o grupo NH formado passa a representar um som, como na palavra banho. Espero que vocês tenham entendido. Leiam o texto várias vezes, repitam a sílaba do H e do NH, tá bom? Um beijão da tia Nara e até a nossa próxima aula.